Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Mas o que eu estou querendo dizer não é sobre o meu trabalho aqui, não. Abre em cima para mim. Abre aí no céu. Ô, Genta. Pois não. Meu filho, você não tem juízo, todo mundo sabe que você nunca teve. Não põe o dedo onde você não conhece. Apertou um botão aqui, você explodiu a televisão. Tá bom? Não! Não pode estar bom. Contar a verdade. Estagiário, né, velho? Estagiário que fez a cagada e... É, bom que você falou, é só palavra... Muito bom, equilíbrio total nas ações e também na fala, né? Não põe o dedo, apertou um botão, explodiu a Band. Até microfone voando até lá em Itabirito. Olha aqui, mas eu preciso voltar para falar aqui, vem cá. Eu não contei a história. Vamos começar a rezar, tomara que eu consiga seguir até o final. Trocar o óleo é bom demais, todo mundo gosta. Não é? Então, se você pensou em troca de óleo, você tem que pensar na Quick Lube. É a melhor troca de óleo do Brasil. E sabe por quê? Porque oferece aos clientes conforto, segurança, profissionais treinados, capacitados, 5 lojas na Grande BH. E em Cruzeiro também tem. A Quick Lube tem preço justo e cobre qualquer oferta. Vejam as promoções aí do mês de novembro. E você que tem um Chevrolet com motor 1.0, 1.4, a troca de óleo mais o filtro por apenas R$ 94,90. Você que tem um Volkswagen com motor 1.0, 1.6, filtro de óleo, troca de óleo mais filtro por apenas R$ 94,90. E Fiat com motor 1.0, 1.4, troca de óleo mais filtro por apenas R$ 84,90 em 5 vezes no cartão. E tem novidade, a Quick Lube agora aceita DOTS, uma ótima opção para clientes DOTS e para também o cliente Quick Lube. Ligue agora 3399-7010, agende sua troca, vá direto a uma das lojas Quick Lube, confira as condições da promoção Quick Lube, a troca de óleo feita para você. Final do ano se aproximando, não viaje antes de trocar o óleo do seu carro. Segurança para você e para sua família, ok? O nosso grande André Salles, o repórter galã, esteve nessa manhã na Toca e atualiza as informações do Cruzeiro. Grande André Salles, boa tarde. Olá, Everton Guimarães, um abraço aos amigos dos donos da bola. Manhã de reapresentação aqui na Toca da Raposa 2, com um treino físico e técnico. E boas notícias para o torcedor do Cruzeiro. O zagueiro Dedé e o meia Alisson participaram normalmente de toda a atividade. Vale lembrar que Dedé machucou lá em novembro do ano passado, naquela partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Santos. Passou por alguns procedimentos no joelho, mas já está recuperado e treina, como eu disse, normalmente. Alisson machucou em setembro, passou por uma artroscopia em outubro e está tão bem aqui no treinamento que tem grandes chances de ser relacionado para a partida de domingo contra o Sport. Lembrando que nesta partida, o técnico Mano Menezes tem 3 desfalques. O lateral esquerdo, o chileno Mena, o meia Arrascaeta, uruguaio, e também o atacante Vinícius Araújo, todos convocados para as seleções dos seus países. Lembrando, claro, que o Vinícius Araújo foi convocado para a seleção olímpica brasileira. Em compensação, o técnico cruzeirense ganha o retorno do meia Marcos Vinícius, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Um abraço, eu volto com você. Obrigado, André Salles. Está vendo ali a volta do Dedé, não é? Nós estamos bem servidos, o Cruzeiro está bem servido de zagueiros, o futebol brasileiro em si está bem servido de zagueiros, Leston? Então, assim, né, a volta do Dedé para o Cruzeiro é importante porque é um zagueiro, né, um zagueiro selecionável, um zagueiro com muita velocidade, né, uma recuperação muito boa. Mas eu vejo, assim, no geral, o futebol brasileiro com algumas dificuldades, alguns clubes, né, alguns grandes clubes com dificuldade no que diz respeito a zagueiro. Acho que os sistemas hoje protegem o zagueiro e acaba que isso não está ficando tão evidente. Mas se você pegar lances isolados, principalmente de confronto 1 contra 1, né, a gente tem tido, assim, os atacantes têm levado muita vantagem, né, nesse quesito, e acho que é uma situação que o futebol brasileiro precisa repensar, talvez na sua formação. Começar a formar um pouco melhor os nossos zagueiros com conceitos, principalmente no enfrentamento, que é algo que eu vejo de maior dificuldade nos nossos zagueiros. Du, essa questão destacada pelo Leston aqui dos zagueiros, a volta do Dedé. Ano que vem, né? Ele vai voltar para o ano que vem. Ele volta agora, mas, faltam 4 jogos. Não tem como você fazer o cara jogar agora. Dedé e Bruno Rodrigo? Se o Dedé voltar... Em perfeitas condições? Se o Dedé voltar no nível que ele jogava quando ele machucou, quando teve a lesão, sim. Dedé e Bruno Rodrigo, a zaga titular do Cruzeiro. E tendo um grande zagueiro no banco, que seria o Manuel. O Cruzeiro hoje está muito bem servido de zagueiros, caso o Dedé volte jogando em alto nível, porque ele teve uma lesão complicada,
está parado há um ano, um pouco mais de um ano, e a gente sabe que muitos jogadores que têm esse tipo de lesão não voltam 100%. O Hever é um grande exemplo disso. Mas se o Dedé voltar num nível parecido, não precisa voltar 100% no mesmo nível. Se ele voltar 80% no nível que ele jogava, ele vai ser muito útil ao Cruzeiro ano que vem. Agora, é um jogador que não pertence ao Cruzeiro, pertence a empresários e os caras querem fazer dinheiro também. Eu não sei se o Cruzeiro vai conseguir reaproveitar o Dedé o ano de 2016 inteirinho. Agora, ele não pode esquecer também que o Cruzeiro cuidou dele durante esse tempo todo, né? Pagando... cuidando da saúde dele, física. Mas eu não sei até que ponto isso pesa, viu, Du? Porque a questão tem moral, dinheiro envolvido, né? quando tem dinheiro envolvido... Deveria pesar. Até acredito que para o Dedé pesaria. Para os empresários é que eu não sei. Esses caras só veem papel na frente, dinheiro. Eu não tenho dúvidas que para o Dedé pesaria. Pô, o Cruzeiro, um clube que me segurou aqui, eu com lesão, cuidou bem de mim, vai me dar a oportunidade. Agora, empresário, não sei. Eu não ponho a mão no fogo por nenhum. Você acha que o Dedé fica no Cruzeiro? Ele vai ficar, até porque ele tem que jogar, né? Para ser negociado, né? E mesmo que ele pertença a um grupo que é muito forte, ele vai ter que mostrar que ele voltou a jogar, que está inteiro. Então, não tem... ele vai ter que ficar. Né? Quando se fala da questão de ter um grande zagueiro no banco, claro que o Manuel preenche esses requisitos, a gente não pode esquecer do Léo também, que tem uma importância muito grande para o Cruzeiro, teve uma importância muito grande nessa temporada, estava de titular e teve a contusão também. Né? Então, e aí quais são as características dos zagueiros que o Mano quer? Eu acho que essas respostas, Everton, quem vai ficar, se o Dedé vai ser aproveitado, como é que não vai, elas vão vir muito quando a gente sentir o que realmente o Mano Menezes deseja para o Cruzeiro. Qual é a característica do zagueiro que ele quer? Que tipo de situação? Qual é a armação? Quando a gente vê o Lesson dizer assim, olha, o sistema de jogo hoje protege muito o zagueiro, será que o Mano vai se utilizar desse tipo de sistema, que é uma característica dele, que é ser muito mais defensivo? Que tipo de zagueiro ele vai encaixar melhor? Então, acho que essas respostas o Mano vai dar pra gente à medida que a gente conseguir ver o grupo do Mano, porque esse não é o grupo do Mano. Falando em Mano Menezes, Leston, por que o Mano Menezes conseguiu acertar um time que o Marcelo não conseguiu e o Luxemburgo também não? Assim, Everton, eu particularmente, eu nunca atribuo o êxito de um trabalho assim, de uma forma, até eu deveria fazer para defender causa própria, mas não faço. Né? Eu não acho que o treinador seja assim, o diferencial de um trabalho, não. Porque futebol você vence ou perde por vários fatores. Né? Mas eu particularmente acredito muito a questão ambiente como algo fundamental para que a coisa aconteça, né? No que diz respeito a rendimento, a resultado do atleta. E o Mano chegou num momento muito complicado, muito delicado, né? E ele conseguiu, no primeiro momento, já criar uma atmosfera positiva. Eu acho que está muito mais relacionado a isso do que qualquer outro tipo de aspecto tático, porque alguns jogadores cresceram muito de rendimento e foram assim num período muito curto. Então eu acredito que isso tenha sido assim realmente o preponderante. O que a gente tem falado aqui é que o Mano ele teve méritos muito mais de corrigir o que passava na cabeça dos jogadores, a parte psicológica, o descontentamento dos jogadores com o Luxemburgo, do que dentro de campo, na parte tática. Porque ele ganhou a confiança de um grupo bom, de jogadores campeões brasileiros, caso aí o William é um deles, o caso mais claro de todos, o próprio Williams, que é um jogador que tem mercado, bom jogador, que voltou a jogar bola. O Mano trabalhou muito bem a cabeça. A primeira entrevista dele, quando ele assumiu o Cruzeiro, foi falar: aqui está o grupo bicampeão brasileiro. Vocês vão encontrar o time bicampeão. Quem vier a Belo Horizonte vai enfrentar o bicampeão brasileiro. Exatamente o contrário que o Luxemburgo fazia nas entrevistas. E assim, eu disse muito essa questão da gestão, do relacionamento, do ambiente, até porque com o campeonato em andamento é muito difícil mudanças drásticas no aspecto tático. Porque você joga domingo, quarta, então e o Mano tem muita capacidade nesse aspecto, né? Mas ele não teve tempo o suficiente para fazer com que o Cruzeiro mudasse drasticamente taticamente, né? Acho que a maior mudança do Cruzeiro foi exatamente nessa postura, na confiança. Mas ele voltou a treinar muito mais, né? Eu não sei se você concorda, Léo, se você conhece mais ainda esses bastidores do que a gente, mas eu acho que você tem treinadores que têm características específicas. Tem um que é mais de gestão de pessoas e dá certo, tem um que é mais aquele que treina muito e dá certo, tem time que foi campeão e ninguém se dava bem com ninguém, né? Tem time que todo mundo era amigo, fazia festinha, não sei o quê.
que, não sei o que. Tinha gente que se odiava e foi. Então, na verdade, o caminho, ele é muito tortuoso. Ele não tem uma receita. Você chegar e dizer assim, olha, um treinador que a vida inteira, como foi o caso do Vanderlei Luxemburgo, disse que você tinha que ter muito cuidado com o grupo, que você tinha que ter sempre o grupo, que fazia com que você se informasse sempre quem era o adversário, o conhecia. Era outro que veio parar aqui. Né? O Mano, que é um treinador, que quantas vezes muita gente reclamou das entrevistas, das formas ríspidas, do não sei o quê, dele em outras situações, ele é outro Mano aqui, não é? Então, assim, eu acho que não tem tem caminhos, mas não tem um segredo, é isso que fez ser, dá certo. Não dá pra ser, até porque o futebol é um jogo circunstancial. Exato. O futebol é um jogo que ele é fracionado em 90 minutos e a cada minuto muda completamente o que está acontecendo dentro do jogo. Agora, você imagine isso no transcorrer de uma semana, de um mês, de uma temporada. Tá louco. Então, o ser humano realmente, assim, por isso que essa questão de gestão, eu vejo ela como base, como pilar, mas, como você bem disse, tem o treinador que é bom de treino, tem o treinador e que de ele repente... está treinando muito, né? A gente fala assim, é só a gestão, não é Não, só. absolutamente. Ele está treinando muito. Tem perfil de treinador que de repente não é um cara muito bom de treino, é muito básico, mas é um cara que enxerga muito o jogo, é um cara que tem uma leitura de jogo diferenciada. Então, realmente, o futebol não tem receita, mas eu acredito que o equilíbrio de todas essas vertentes que fazem uma equipe de futebol, eu acho que o equilíbrio entre elas é que faz a diferença. Você não pode ter um treinador que é ruim de treino, que não dá treino não e é péssimo nada, gestor, né? É o que o Cruzeiro tinha. Aí arrumou o Mano, que é um cara que parece que trabalha demais dentro de campo, essas são as informações que a gente tem. O cara gosta de trabalhar e soube trabalhar com a cabeça dos caras. É curioso, porque a gente discute muito aqui a questão tática. A questão tática. Aí você olha para o Tite explora muito isso. Olha para o Roger no Grêmio, explora muito isso. Aí você olha para o Muricy não explora muito, mas olha o currículo do Muricy. Né? Você olha para o Felipão não explora muito isso, mas olha, não estou falando, mas teve o 7-1, ok. Estou falando de um currículo de vencedor que o Felipão tem, Levi, que você não pode esconder. O Levi também é a mesma coisa. A mesma coisa a gente fala do Marcelo, que não explora tanto. Mas por que isso acontece? Por que uns treinadores, taticamente, são tão bons e não emplacam, outros conseguem o equilíbrio e outros são mais, tipo o Muricy, não explora tanto, mas é um excepcional cara de grupo e os times são vencedores? Então, exatamente em função desse... Porque o futebol, ele não é... O futebol ele é um pouco mais complexo do que a maioria das pessoas que gostam do futebol pensam. Né? Ele é um pouco mais complexo porque, como eu disse anteriormente, ele é um jogo circunstancial. Então, o componente tático ele tem a sua importância. Normalmente, você vai ver as pessoas evidenciarem muito o aspecto tático quando o resultado acontece. Eu estou dizendo o treinador, o profissional de futebol. Quando o resultado acontece, quando você bate campeão, quando você conquista um acesso, quando você conquista uma vitória importante, você às vezes potencializa um pouco mais o aspecto tático, porque ele é o que demonstra para a opinião pública que você tem capacidade, que você conhece futebol. Só que não é só o componente tático. O componente tático, ele dá uma estrutura, ele dá uma base, uma organização, mas a individualidade tem o mesmo poder de definição de uma conquista, não é? Você tem jogadores com capacidade de poder de decisão no momento individual, né? No momento de decidir um jogo, de fazer um gol, de uma grande defesa de um goleiro. Então ele tem o seu papel, a gestão, a estrutura de clube administrativa no que diz respeito à sua gestão. Então o futebol são vários fatores que determinam. E o treinador de futebol, ele é parte do processo. Ele é somente parte do processo. Não dá para atribuir conquista a um único... O Corinthians não é campeão brasileiro porque o Tite é o melhor treinador do Brasil. O Tupi não subiu na Série C porque o Leston é o melhor treinador da Série C. Não. É das engrenagens, né? Um dos dentes da engrenagem que fez com que o resultado acontecesse. Agora, tem muita gente que potencializa demais. Para se valorizar, acaba, né, perdendo um pouco a mão. E esses profissionais que você citou, quase que na sua maioria, são profissionais multivitoriosos, mas que não fazem muita questão dessa aparição no conhecimento tático. Uma curiosidade que às vezes é difícil do treinador responder pra gente, né? Porque tem dia também que o jogador vira e fala, não vou fazer nada que ele tá mandando de fazer, que esse negócio não tá dando certo. Não tem? Jogador que chama a responsabilidade. Jogador já chegou pra você e falou, treinador, não tá dando certo. Não, isso que você... Não é isso. E você falou, então vai do jeito que vocês acham que tem que ir? Já aconteceu? Não, assim, a liderança, né, é uma coisa que ela é muito individual também, cada um tem, né, a sua maneira de conduzir grupo, enfim.
Mas eu acho que hoje o perfil da liderança, não só no futebol, o futebol imita a vida, né? Então, assim, nas grandes empresas, ele é do diálogo, né? Porque o treinador pensa, o treinador cria a estratégia, ele prepara a equipe, mas quem executa é o atleta. O futebol, eu sempre falo que a profissão de treinador ela é meio terceirizada, né? Porque você prepara, treina, organiza, mas quem executa é o atleta. Então, obviamente que é importante você ouvir o feedback do atleta nesse sentido, de assimilação do que... Primeiro, a assimilação daquilo que está passando. E segundo, se ele se encontra em condição de executar, né? Então, assim, obviamente que dentro do jogo, há momentos em que o treinador, ele é ali um espectador não dá pensando. pra fazer nada. Porque não dá. Às vezes você faz 1-0 e automaticamente o adversário cresce uma marcação, sai um pouco para cima, aí fica todo mundo dizendo, o treinador recuou o time, e o treinador está se esgoelando lá, né? gritando para o time sair, porque é tomada de decisão, o atleta que daqui a pouco sente uma necessidade de vir um pouquinho mais para trás, para ocupar um pouco espaço, e eu vejo como fundamental importância essa relação do atleta entender aquilo que tu quer, aquilo que o treinador tem de ideia de jogo, e ele está preparado para se comportar de acordo com a circunstância do jogo. E eu acredito que as grandes equipes, passam muito por isso. Você tem que ter 3, 4 jogadores dentro do campo que tenham essa leitura e que tenham a confiança do treinador para que tome as decisões no momento oportuno. Ô, Leston, eu não posso deixar você ir embora sem explorar um detalhe levantado pelo Eduardo Panzi, no mínimo interessante. O América, hoje, tem um aproveitamento como mandante de 79,6%. O América tem um aproveitamento de 79,6% como mandante. Maior que o Atlético, também no Horto, com 72,5%. Maior que o Cruzeiro, no Mineirão, que tem 58,8%. Isso faz a gente acreditar que torcida não é tão importante assim. Deixa eu emendar mais uma pergunta também, que foi a minha intenção quando eu coloquei isso até no Twitter, e muita gente não entendeu nada. Se você é treinador do América e depois você é treinador de Atlético Cruzeiro, a dificuldade de você ter um aproveitamento como mandante, jogando uma Série B pelo América, que tem ali 2.000, 1.500, não é muito mais difícil você ter um aproveitamento de 80% numa Série B, dirigindo um América com 1.000, 1.500 torcedores por jogo, do que numa Série A, que eu sei que a dificuldade é muito maior, com o Atlético Cruzeiro com 30 mil, com 40 mil, com o Timaço. Não é mais difícil uma Série B? Então, assim, essa coisa ela é muito assim de conceito e de que linha que vai trazer de raciocínio, né? Eu, particularmente, tenho uma visão do futebol atual que o jogo de futebol ele é decidido, boa parte dele, na retomada, né? Ou seja, mais de 60% dos gols acontecem após a retomada da bola, uma saída em velocidade verticalizada, né? Em busca do gol do adversário, aproveitando o adversário estar com a linha alta, enfim, um aspecto tático aí. E quando você joga em casa com muito público, é muito difícil. Eu disse anteriormente aqui, no primeiro bloco, que o Corinthians joga da forma que joga porque é o Tite. Qualquer outro treinador lá, a torcida do Corinthians não aceitaria o Corinthians jogar como joga. Isso. O Corinthians joga muitas das vezes por uma bola, joga por uma jogada de saída em velocidade. Lá foi assim. Exatamente. Mas você jogar com o Atlético Mineiro, por exemplo, dessa forma, é difícil na Independência. A torcida te empurra para frente. A torcida faz com que você proponha mais o jogo, que você busque mais o gol do adversário e se exponha um pouco mais. E você fica refém de um contra-ataque agudo, de uma jogada do adversário encaixar. E quando você joga com pouco público ou com um público menor, aonde talvez o nível de exigência ele é um pouco menor... bem menor, na verdade. Exatamente. Você passa a ter uma condição mais confortável de trabalhar um pouco isso. De você, às vezes, ter um pouco mais de paciência, de não se expor tanto. Porque se o mundo inteiro, tirando o Barcelona e o Manchester, que são equipes que têm aí um investimento extraordinário, Bayern então tem o Bayern, que tem os melhores times, tem os melhores jogadores, então eles vão propor jogo sempre. Mas tirando essas equipes, o futebol inteiro hoje joga em função da retomada, ocupação de espaço defensivo, saída em velocidade. Quem joga em casa tem que se expor. E aí, é o que eu disse, quando você tem menos público, menos exigência, você consegue administrar melhor isso. Mas se a gente pega números, geralmente o time que não tem público em casa, geralmente se ferra, jogando como Pois quem tem grandes públicos se faz valer seu levantamento é interessante. A gente vai continuar esse papo daqui a pouco. Só deixa eu dar uma pergunta. Eu preciso sair rápido, pagar um intervalo, mas a gente volta ainda sobre esse tema. Eu não posso, eu tenho que explorar o Leston aqui, o Eduardo tem mais perguntas para ele. Eu preciso dar uma passada rápida pela Kika também, para a opinião do torcedor do Cruzeiro. Kika Branco,
Participação do torcedor cruzeirense pelo @os donos da bola MG aqui, cara. Thiago Fitti, Cruzeiro tem tudo para chegar ao G4. Os times que estão na frente não têm regularidade. Bruno Pires, como fica o time na ausência do Arrascaeta, Fábio Rocha, dificilmente o Dedé volta a jogar naquele nível. Everton Gustavo insistindo novamente com Hugo Rageli e Luan da Silva com a volta de Dedé e Alisson. O Cruzeiro estará 50% pronto para o ano que vem. Beleza, Kika. O torcedor do Cruzeiro também tem vez e voz aqui nos Donos da Bola. Aliás, todos os mineiros podem vibrar. E aí, cruzeirense, atleticano, com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos e renda de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala aqui, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Leston Júnior aqui. Vamos falar, dar mais uma passada em Atlético e Cruzeiro. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento Skin, gostosa e refrescante, do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Pode ser para fazer as compras, para quitar uma prestação ou pagar as contas. Seja qual for a situação, o empréstimo pessoal da casa é a melhor solução. Com ele, você tem dinheiro na mão e na hora. E pagamento facilitado no cheque ou carnê. Com prestações que cabem no seu bolso. Conheça ainda nosso crédito confiança para negativados. Conte com o empréstimo pessoal da Casa. Da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança. Sabia que com apenas 3 pessoas, sua empresa pode ter Unimed? É muito simples. Sua empresa paga uma parte e cada pessoa paga mais um pouquinho. O sonho da sua empresa é ter Unimed? Ligue 4020 4020 ou faça uma simulação no site. Saldão de Grifes Óticas Diniz. Aqui você encontra as melhores promoções para comprar o óculos que sempre sonhou. E desta vez a concorrência vem para Diniz. Saldão de Grifes Óticas Diniz. Óculos das principais grifes nacionais e internacionais com até 40% de desconto à vista. Quer ouvir de novo? Não é 10, nem 20, é 40% de desconto. Promoção assim só nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Estão abertas as inscrições para o vestibular Unilavras. São 10 cursos, incluindo o novo curso de Medicina Veterinária. Inscreva-se em unilavras.edu.br. Vestibular Unilavras. O que começa aqui pode mudar o mundo. Quando o assunto é a sua segurança pessoal ou a segurança da sua empresa, não há espaço para dúvidas. A Plantão Serviços de Vigilância conta com os melhores profissionais do mercado. Somos especializados em segurança pessoal e patrimonial, vigilância armada e desarmada e monitoramento, todos devidamente autorizados pela Polícia Federal. Além disso, contamos com os equipamentos mais modernos e uma equipe treinada para o monitoramento e segurança da sua casa ou empresa. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Já imaginou o seu futuro profissional? Transforme seu sonho em realidade e venha estudar na Redentor, a melhor faculdade do país com mais de 10 cursos avaliados pelo MEC. Escolha já o seu curso. Na Faculdade Redentor, você fica preparado para o mercado de trabalho. Em Itaperuna, vestibular dia 7 ou 28 de novembro. Campus, o vestibular é agendado. Faça sua inscrição pelo site. Não fique fora dessa. Faculdade Redentor. Entre no grupo.
A indústria criativa é uma realidade em todo o Brasil. Agora, em Minas Gerais, ela conta com o apoio da Codemig e do Governo do Estado de Minas Gerais. O Minas de Todas as Artes é o programa de incentivo à indústria criativa da Codemig que vem ajudando a trazer mais empregos, gerar renda e alavancar o nosso desenvolvimento. Um investimento com retorno garantido no talento e na criatividade de todos os mineiros. Codemig, Governo do Estado de Minas Gerais. Governo de todos. Conheça a diversidade de riquezas que formam a economia e contribuem para o desenvolvimento do Estado. Especial Mapa das Minas. Toda quinta, no jornal Band Minas. Oferecimento Codemig e Governo de Minas Gerais. Preste atenção nesse recado, você que tem cãibras, varizes, dores nas pernas, dormência, sofre com dores nas costas, dores de coluna, acorda cansado todos os dias, você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000. Você precisa melhorar sua qualidade de vida, somente ele possui tecnologia capaz de melhorar a postura do corpo enquanto você dorme. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos. Veja mais um depoimento aí de quem comprou e está feliz. Veja aí. Meu nome é Luísa Marilac. Eu tinha fortes dores de coluna. Depois que nós conhecemos e adquirimos o Colchão Oriental J2000, eu não tenho mais essas dores e acordo com a sensação de bem-estar. Faça como nós. Adquira você também. Tá vendo só? E olha, esse aqui, por exemplo, tem massageador, é verdade, você dorme, ele vai te massageando, é uma beleza. Ligue agora 0800 038 2000, um consultor vai até a sua casa, explica todos os benefícios deste fantástico colchão e na compra você ganha cama box, um lindo edredom, acorde disposto todos os dias, ligue direto na fábrica, peça a visita de um representante no 0800 038 2000, 0800 038 2000, não perca a oportunidade de ter esta joia em casa. Eu durmo num desse aqui, só até emagreci. Olha, deixa eu chamar o Du, põe o Du na tela, porque o Du quer fazer uma pergunta para o Leston, né? Então... É uma perguntinha simples. Pergunta, então. Qual time você vai treinar no que vem, Leston? Então, você vai morar na praia? Como eu me desliguei oficialmente do Tupi na segunda-feira... Peraí. Você não foi demitido do Tupi. Não, até você está estudando propostas e você pediu para sair do Tupi. Foi mais ou menos isso? É, assim, porque eu recebi uma proposta de renovação, não é? Mas eu tenho outras coisas acontecendo e eu não podia protelar essa resposta ao Tupi para não prejudicar também o planejamento do clube para o ano que vem, né? Então, na segunda-feira eu comuniquei oficialmente que eu não continuo. Né? E a partir de ontem eu comecei aí sim falar oficialmente com outros clubes, mas não tem nada certo ainda. Tudo aquilo tem saído algumas coisas na imprensa, até a última agora relacionada ao Fortaleza, né? E até hoje em Fortaleza está nos jornais que eu fui já contratado, que eu já assinei o contrato, não tive nenhum contato com a direção do Fortaleza, por exemplo, né? Mas eles não se procuraram? Não, oficialmente a direção do clube não, né? Então assim, mas é uma coisa que ela vai acontecer naturalmente agora, né? Cada dia que passa vão começar a surgir outras sondagens e outras especulações. Você já está naquele nível que você já tem alguém que cuida disso para você? Porque, né, não, assim, já é campeão. Obviamente que não tem como, né? Para você absorver aquilo que o mercado oferta, você precisa ter algumas pessoas que vão fazer essa interligação, até para que você não perca o foco no principal, que é o seu trabalho. Por que você nunca comenta sobre as propostas igual essa que você recebeu agora do Oriente Médio? Você tem medo de sequestro? Não, porque realmente... Eu particularmente, por exemplo, eu estava no Tupi, recebi 2 propostas para sair para clubes de Série B esse ano e recusei e não mencionei o nome dos clubes em função de respeito aos clubes que os profissionais também, os profissionais que entram que depois, porque o profissional é mandado embora e foi feita uma proposta você não aceitou, eles vão contratar outro. Fica parecendo que o outro foi segunda opção. Verdade. Então, assim, eu particularmente não tenho o hábito de estar falando, né, nome de clube nem nada, depois de fechada, aí é outra história.
Então, a possibilidade no Nordeste ou até mesmo no Norte do país. Eu, particularmente, né, tenho um objetivo de trabalhar no futebol do Nordeste, até porque eu vejo como é um mercado que realmente, principalmente no primeiro semestre, em função da Copa do Nordeste, eu acho que é um intercâmbio muito interessante. Mesmo, exatamente. E é uma oportunidade boa de penetração no mercado, né, onde eu vejo com bons olhos. Parabéns pelo seu trabalho. As pessoas, muita gente não, uma meia dúzia, fala, você fala muito nele porque você é amigo de infância. Não. É porque o cara é bom. O Léo Condé também é bom, vocês vão se dar muito bem. Não, você volta amanhã e sexta-feira? Sexta-feira eu não garanto. Amanhã eu volto. Então a gente continua o papo amanhã. Se você não voltasse amanhã, eu começar a falar que você não está com nada, isso é péssimo. Gente, vamos embora, porque eu tô doido para acabar logo, porque hoje nós tá uma zica desgraçada. E vamos rezar todo mundo, desce aí, todo mundo vai dar a mão aqui, vamos rezar. Amanhã a gente volta.